Salve, salve galera, professor S na área aí. E aí, como é que vocês estão hoje? Tranquilos? Todo mundo aí de resguardo? Né, eu também. Vou aproveitar para gravar essa videoaula com vocês aí, falar um pouco sobre as invasões holandesas, tá? E por que eu vou falar mais das invasões holandesas e nem tanto sobre as invasões inglesas e francesas, né? Porque houve um determinado estabelecimento dessas invasões aí. Os holandeses vão permanecer no território brasileiro durante um bom tempo. Beleza? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender, né? Quando a gente vai falar sobre o Brasil holandês, a importância da Companhia das Índias Ocidentais, tá? Que é uma companhia criada onde os holandeses visavam conquistar e permanecer no mar, ser dono dos mares em si, muito antes do que os ingleses. A gente vai ver no final dessa aula que houve uma briga entre ingleses e holandeses pelo controle marítimo, mas inicialmente os holandeses foram superiores. Bom, vamos lá. Por que houve as invasões holandesas no Brasil? É muito importante a gente entender que isso só foi possível por conta da União Ibérica. Por quê? Porque os holandeses eles tinham um problema aí com os espanhóis, visto que os espanhóis haviam dominado o território holandês, né? E os holandeses estavam no processo de independência em relação aos espanhóis. E quando estava nesse processo de independência em relação aos espanhóis, proibiram que todos os portos, né, agora da coroa ibérica, recebessem navios holandeses. Lembrando que os holandeses foram importantíssimos no desenvolvimento da economia de engenho no início da colonização portuguesa em relação ao Brasil. Beleza? Vamos lá. Primeira invasão ali, 1624. Vão tentar invadir Salvador. Essas invasões aí que aconteceram aqui em 1624 em Salvador, né? Ela vai permanecer dentro de Salvador por aproximadamente um ano, né? No entanto, um movimento de guerrilha comandado pelo bispo Dom Marcos e apoiado também pelo governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, vai fazer com que essa invasão holandesa em Salvador ela não prospere. Assim sendo, eles serão mandados embora de Salvador. No entanto, né, pouco tempo depois, em 1630, eles vão invadir Pernambuco. No entanto, dessa vez, eles virão com uma força muito maior. E ali vão permanecer. O Matias Albuquerque, que era até então o governador de Pernambuco, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai, como se diz assim, ir para o interior ali do Pernambuco, fazendo uma ideia de terra arrasada, destruindo tudo que existia ali enquanto recursos, para que esses holandeses não pudessem aproveitar, e vão estabelecer um arraial conhecido como Arraial de Bom Jesus, tá? Vai ser uma frente de resistência aí desses pernambucanos ali em relação à invasão holandesa. E essas guerras aí, para tentar controlar o Pernambuco, vão durar por aproximadamente 5 anos, né? O ano que vai ser o ano, como se diz assim, crucial para a derrota da resistência vai ser o ano de 1632, onde um dos membros que faziam parte do Arraial de Bom Jesus, o Domingos Fernandes Calabar, vai entregar a localização onde estava a resistência, tá? E assim os holandeses vão conseguir estabelecer o domínio e consolidar essa invasão. No entanto, Matias Fernandes, quando está... Matias Albuquerque. Quando o Matias Albuquerque está em fuga, consegue capturar o Domingos Fernandes Calabar e manda executá-lo, beleza? Mas aí houve a consolidação da invasão. Quem que eles mandam para lá para controlar e para comandar essa consolidação? Conde Maurício de Nassau, um grande administrador que vai ficar extremamente conhecido. Se você for a Pernambuco agora, tem uma estátua desse cara lá. Por quê? Porque ele foi muito importante na consolidação do poder holandês ali em Pernambuco e também no desenvolvimento da região ali, né? Principalmente no que diz respeito a Recife, Olinda, tá? Ele foi importantíssimo. Principais medidas dele aí, uma delas, reconstrução da economia. Como? Empréstimo com os baixos juros. Durante essa guerra entre holandeses e portugueses,
vários engenhos foram abandonados. Então eles vão dar empréstimos a baixos juros, tá? Para que esses engenhos sejam reconstruídos, sejam colocados novamente em funcionamento, tá? Além de também alimento para os escravos, né? Para que essas pessoas não passassem fome. Outra coisa, ele vai promover uma... Como se diz Ele vai promover o quê? Isso. Ele vai promover a conquista de grande parte do território do Nordeste, tá? Uma expansão territorial aí, beleza? Isso que ele vai fazer dessa reconstrução da economia vai gerar vínculos cordiais com quem? Com os senhores de engenho. Ou seja, ele conquistou o que ele precisava. Quem? Os senhores de engenho. Ponto para o Maurício de Nassau. Outra coisa, ele vai conciliar interesses de diversos grupos. Nesse momento existiam grupos. Quais grupos? Existiam ingleses, holandeses, franceses, né? Pessoal que era nascido já na colônia, tá? Além de católicos, protestantes, anglicanos, protestantes puritanos, judeus. Então ele vai conseguir conciliar os interesses de todos esses grupos, tá? Ele vai ser um ótimo conciliador desse processo. E vai criar o Conselho dos Escabinos. Senhor, o que é o Conselho dos Escabinos? Muito boa pergunta, garoto. Muito boa pergunta, garota. O lance é o seguinte, o Conselho dos Escabinos é uma espécie de Câmara Municipal, tá? Então ele vai dar liberdade aí para esse pessoal que chegou ao poder agora? Mais ou menos. Então aí os senhores de engenho poderiam participar desse Conselho dos Escabinos. No entanto, ele seria comandado pelo esculeto. E quem era o esculeto? Era um representante da Companhia das Índias Ocidentais. Beleza? Show de bola. Bora continuar aqui. Outra coisa, importantíssimo. Muitas pessoas talvez não vão ter tanta importância nesse processo, mas o embelezamento da cidade de Recife, que será a sede dessa colônia holandesa, é fundamental, né? Você não vai poder colocar uma sede de um governo em qualquer lugar. A gente vai perceber isso mais para frente quando a gente for estudar, por exemplo, a vinda da coroa portuguesa para o Brasil. Então você vai mudar o local, você vai mudar a estrutura desse local. Algumas das coisas aqui, colocar o observatório astronômico, a biblioteca, né? Vai mudar a estrutura dessa cidade em favor dessa nova metrópole, nova sede, né? da colônia holandesa. No entanto, a companhia ali das Índias Ocidentais achavam que era um dispêndio muito grande de recursos, né? Investir tanto em Recife, no Maurício de Nassau, mesmo porque eles achavam que o Maurício de Nassau ele era muito personalista, né? Tudo em torno dele. Assim sendo, vai haver um tensionamento entre o Maurício de Nassau e o comando das companhias das Índias Ocidentais. E isso vai fazer com que o Maurício de Nassau, em 1643, peça demissão do cargo, mas ele vai permanecer no cargo até 1644. Quando o Maurício de Nassau sai do cargo, essas benfeitorias que ele tinha feito aqui, no que diz respeito à reconstrução da economia, serão revogadas. Aí o que acontece? A maioria dos senhores de engenho estão endividados. E essas dívidas em si vão cobrar um alto preço, né? Porque no fim das contas, não haverá mais a cobrança abaixo dos juros. Agora a cobrança ela vai vir de uma outra forma, sem levar em consideração toda essa política de boa vizinhança que o Maurício de Nassau havia feito. Beleza? Então, as causas da insurreição pernambucana. Saída de Maurício de Nassau da administração. Fundamental. Endividamento dos senhores de engenho. A queda do valor do açúcar, combinada a uma catástrofe do ponto de vista climático, que causou um grande prejuízo aí nesse processo, né? A partir de então, você tem alguns movimentos que vão estar acontecendo. Durante a aula que eu estava falando sobre União Ibérica e Restauração, vocês vão lembrar, se quem não assistiu, volta lá e dá uma olhada, vocês vão lembrar que durante o processo de restauração da coroa portuguesa, os holandeses contribuíram, né, na luta contra os espanhóis. E aí tinha a trégua dos 10 anos. E aí, dentro dessa trégua dos 10 anos vai começar o processo de insurreição pernambucana.
E o primeiro dos movimentos vai ficar conhecido como Maus Vassalos. Por quê? Porque eles estavam rompendo a trégua dos 10 anos, tá? Por conta dessas causas aqui. Um dos primeiros locais que serão libertos aí vai ser Alagoas e Sergipe. Destaque aí para dois caras nessa libertação. O senhor de engenho João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, que veio da Bahia para ajudar nesse processo de libertação de Sergipe e Alagoas. Tá bom? Batalha dos Guararapes. Duas batalhas dos Guararapes, em 1648 e 1649, aonde os insurrentos serão vitoriosos nessas duas batalhas. A partir de então, né, a coroa portuguesa pensa assim, pera lá, os caras estão querendo se render, eu acho que está na hora da gente dar uma forcinha, né? E ali, em 1653, o rei de Portugal vai enviar ajuda, vai enviar o apoio para que dê, como se diz assim, a cartada final na vitória contra os holandeses. Título de curiosidade, nesse mesmo momento, Holanda está em guerra com a Inglaterra governada por Oliver Cromwell, que vai fazer o processo dos atos de navegação, monopolizando todos os comércios que até então eram feitos com os holandeses para os ingleses. Então, a Companhia das Índias Ocidentais aí estarão entrando em colapso. E esse colapso vai ficar, como se diz assim, visível quando vindo esse apoio português. Em 1654, os holandeses então vão declarar sua rendição. Beleza? Nem tanto. Vamos lá. Consequências. O que os holandeses vão fazer a partir de então? Eles vão se deslocar para as Antilhas, né? No caso ali na América Central, e através de um novo processo uma nova tecnologia de plantio e colheita de cana, eles vão criar uma concorrência para o Brasil, que lembre na aula da União Ibérica, ou da economia, você vai perceber que naquele momento o Brasil era o maior produtor do mundo. A partir daí, com essa concorrência das Antilhas, o Brasil passa a ser quinto produtor apenas. E com a concorrência e a diminuição da distância da Europa para as Antilhas, o preço aqui desse produto muito valorizado no Brasil vai cair muito, tá? Outra coisa, vai desenvolver um sentimento conhecido como sentimento nativista. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre as revoltas nativistas, tá? Que vai surgir nesse momento. Por último, Tratado de Haia, que eu falei na última aula. Falei ali na aula que eu falo sobre União Ibérica e restauração, do Tratado de Haia, que vai ser quando Portugal vai dar as Ilhas Molucas, eu coloquei de outro nome lá no dia, mas Ilhas Molucas, e uma indenização financeira substancial aí para a Holanda, para que essa derrota seja reconhecida em si. Beleza, gente? Então isso aí foi a nossa aula sobre as invasões holandesas, tá? Um grande abraço a todos e daqui a pouco tem mais vídeo no canal. Beijão, tamo junto!